Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Matheus Soares, eu faço parte do quadro de professores aqui do canal Bíblia para o Cotidiano. Bom, a minha função nesse trimestre é explicar e contar para vocês e desvendar, enfim, ir a fundo na revista da editora Betel, Viver Mais Adolescentes, né? Que é uma revista ali que explora o primeiro livro da Bíblia, a criação de tudo, o Gênesis. Pois é. Bom, essa revista, ela quer falar com adolescentes de 15 aos seus 17, 18 anos ali, já na transição do adolescente para o jovem, né? Da transição do menor de idade para o maior de idade. Bom, é importante entender que essa fase do adolescente é a fase onde ele vai conquistando a sua maturidade espiritual, a sua maturidade do ser humano, a sua maturidade mental e principalmente a sua maturidade diante as escrituras, né? O jovem ele tem que estar adepto a entender e aprender o que a escritura quer falar com ele. Bom, sejam bem-vindos a esse trimestre. Espero que seja um trimestre de muitas bênçãos, um trimestre de muito aprendizado. Eu estou atento a todos os comentários que vocês forem fazer aqui embaixo. Então vamos sim bater um papo, vamos sim entender o que cada um aí deseja, o que cada um pensa sobre o assunto, né? Até porque no decorrer dessa revista aqui, nós falaremos sobre diversos assuntos, né? Por exemplo, a aula de hoje é sobre a criação de Deus. A aula número 2 é a coroa da criação, o homem. Haha. Pois é, tem muitas pessoas que não concordam com isso, porém a Bíblia ela diz, né? Ela nos mostra, na verdade, que a coroa da criação ali, a parte importante da criação, foi o homem, né? Foi o nosso ser aqui, né? Enfim, a aula número 3 vai falar sobre a primeira família, que no caso a família de Adão, Eva, enfim, a gente vai falar sobre isso, né? A aula número 4, o pecado e a queda do homem. Nós iremos nos aprofundar na queda do homem, né? Na queda ali do ser humano, onde Adão foi expulso do jardim. A aula número 5 vai literalmente falar sobre expulsos do jardim. Então eles vão, a revista, né? Ela vai destrinchar a questão deles terem sido expulsos do jardim, né? Essa revista aqui é uma revista muito completa, então eles vão estar falando ali sobre diversos assuntos e nós vamos estar nos aprofundando neles durante todo esse período aí que estaremos passando aqui juntos, ok? O pecado e a queda do homem, já falei que é a aula de número 4, expulso do jardim, aula de número 5, aula de número 6, a promessa de um Salvador. Bom, quando Deus expulsa, né, Adão e Eva do jardim do Éden, ele ainda faz a promessa de um Salvador. Bom, a aula de número 7, Caim e Abel, os dois irmãos, né, não podem ficar de fora quando nós iremos falar do Gênesis, né? Eles não podem ficar de fora dessa linda história que é esse primeiro livro da Bíblia, né? Aula de número 8, Noé e o dilúvio. Bom, a gente vai se aprofundar em toda a história de Noé, do homem fiel a Deus, do homem que buscava ali realmente ter um relacionamento com o Senhor Jesus, com o nosso Senhor, nosso Deus, né, que também é Jesus, enfim. A geração pós-dilúvio, a aula de número 9. Então a gente vai falar como é que ficou a terra pós o dilúvio, como é que foi a geração que veio após a geração de Noé, né? Como o dilúvio acabou com toda a terra. Tem a geração que veio após Noé, né? O pessoal que vem de Noé, Deus, a gente vai falar sobre essa geração também, né? Aí, vamos aí, aula 10, 11 e 12, nós vamos falar aí sobre os nossos pais na fé, né? Os pai e filho, ali, né? No caso, Abraão, no caso, na aula 10, o chamado de Abraão é o nome da aula. Aula 11, Isaac, o filho da promessa. Pois é, olha que top, né? Todo mundo fala da promessa que Abraão tinha, né? Para ter Isaac, enfim. Nós vamos falar sobre isso também. Aula de número 12, os gêmeos, Esaú e Jacó. Por mais que o Jacó teve ali um certo destaque, não podemos deixar de falar de Esaú, que também, como Jacó, era filho de Isaac, né? Então, assim, também está ali inserido
em toda essa família incrível que nós vamos também destrinchar, ok? E a última aula, e não menos importante, jamais. José, de escravo a governador. Pois é. Bom, nós iremos falar de José, um rapaz que foi vendido e afins e se tornou governador do Egito. Uma profissão que nem existia ainda, mas isso na aula 13 a gente fala sobre. Bom, primeira aula do Viver Mais Adolescentes. Tema: Gênesis. Nome da aula: A criação de Deus. Como podemos começar melhor uma revista do que do começo, né? A criação, o início de tudo. Tanto que a base bíblica dessa aula é Gênesis 1. Por quê? Porque estão se iniciando as coisas. E ó, versículo-chave de tudo. Eu já falei aqui que a coroa da criação foi o homem. Porém, é importante nós entendermos algo. A Bíblia, ela nos revela, a palavra de Deus nos revela que tudo foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que foi feito é por ele, para ele, enfim. Então assim, até a coroa da criação, que é o homem, foi feita por ele e para ele, tá bom? Esse versículo, inclusive, se encontra lá em João 1:3. Inclusive, ele é o versículo-chave dessa aula, para a gente entender e centralizar. Qual que é a importância? É centralizar a real noção, o real motivo dessa aula. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele, não existiria o Mateus aqui, não existiria o Tony, o pastor Alex, entre os outros professores que temos aqui. Então assim, por ele, para ele, são todas as coisas, tá bom? Bom, qual que é o objetivo dessa lição? O que o autor dessa revista passou como objetivo dessa lição? Saber que Deus formou todas as coisas. Aí vem um ponto importante. Sendo um homem, o ser humano, eu, você, enfim, a coroa da criação. A coroa, ela é o passo final ali, né, das coisas, né? Por exemplo, um rei, quando ele é coroado, ele passou pelas suas etapas de príncipe, enfim, os seus deveres e tal, e aí até se tornar o rei. Então a gente fala assim, coroou aquela situação. Então assim, o homem, ele é a coroa da criação. A criação, ele é a cereja do bolo, enfim. E bom, o ponto de partida da aula ele começa da seguinte forma. Gênesis significa início. Gênesis, a palavra Gênesis significa o princípio das coisas. Assim, o primeiro livro da Bíblia, ele traz a origem da criação. Ele traz a origem de tudo, do mundo. O mundo que nós conhecemos hoje, ele traz pra gente como foi formado, qual foram as intenções de Deus. Claro, a gente não consegue entender, nem compreender, nem explicar Deus. Porém, a gente consegue ter uma noção dele criando o mundo, como ele criou e afins, como que ele quis se relacionar. Porque por mais que o homem seja a criação de Deus, o objetivo de Deus com o homem é o relacionamento. Tanto que ele descia todos os dias no fim da tarde para conversar com Adão, para bater um papo, para ter um tete a tete, para ter uma proximidade, para ter inclusive nos nossos dias de hoje um discipulado, por que não, né? É para ter realmente um papo 10 com Adão. Fala assim, bora bater um papo aí, Adão. Enfim, vamos lá. Embora não seja consenso, a tradição acredita sua autoria a Moisés, né? No caso, dizem que foi Moisés que escreveu o livro, considerando, né, que a base, esse livro, ele é base das narrativas que vem em Êxodo, em Deuteronômio e afins, né? Algumas passagens do Novo Testamento reforçam a possibilidade de ter sido Moisés a ter escrito esse livro, né? Lá em João 5, 46, 47, Lucas 16, 31, ou Lucas também 24, 44, e por aí vai. Gênesis, ele vai mostrar o poder, a soberania e também a misericórdia de Deus. Desde o início, lá na criação, a queda e o plano de redenção, o
plano da salvação da humanidade são alguns dos tópicos do Gênesis. São alguns dos tópicos que Gênesis vai tratar. E se você ler, você vai entender tudo isso, né? Diante da busca constante pela origem do universo e da vida, o livro de Gênesis nos apresenta as respostas para questões inquietantes, como da onde a gente veio, né? Para onde a gente vai, qual que é o propósito da vida. As pessoas se perguntam isso muitas vezes. Um novo convertido se pergunta isso muitas vezes. Ah, qual que é o propósito da vida? Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele. Esse é o ponto-chave. O nosso propósito em conjunto, em comum entre nós, é nos relacionarmos com Deus. Além do id, é nos relacionarmos. Nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. E o livro de Gênesis inteiro, o livro de Êxodo também, vai mostrar isso. Que o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Tá? Então vamos lá. Bom, o criacionismo, gente, ele não é apenas uma questão de fé, mas também de lógica. Por isso que o criacionismo, né, ele continua a ganhar adeptos pelo mundo. O que é o criacionismo? Que tudo foi criado, né, por um ser divino, no caso, o nosso Deus, né? Diante das evidências de uma mente criadora do universo e da vida, os pesquisadores encontram respostas para suas inquietações no chamado criacionismo científico. Os estudiosos vão atrás disso, né, e buscam também encontrar esse tipo de resposta. Criador é aquele que faz existir o que não existia antes, ou que usa coisas já existentes para criar algo novo. O Criador pode transformar, moldar, como faz um oleiro a transformar um punhado de barro em um lindo vaso. A minha pergunta é, preciso falar mais alguma coisa? Poxa, o nosso Criador fez isso com nós, né? Nosso Criador fez isso com a gente. Então, assim, a gente precisa entender o ponto, né? O quão importante é o Criador no nosso ser, em quem nós somos e afins. Bom, assim faz o Senhor Jeová, Criador de todas as coisas. No início, a terra era sem forma e vazia. Isso é dito lá em Gênesis 1:2. Como eu te falei, a base bíblica para essa aula inteira aqui é Gênesis 1. A gente não precisa ir muito longe. Gênesis 1, ele vai falar, ó, a terra era sem forma e vazia. O Pai projetou a obra da criação. O Filho, pelo poder da palavra, executou o projeto. E o Espírito Santo nos deu o sopro de vida. Né? Isso aí a gente vai destrinchar vários versículos da Bíblia, vários trechos dela, como por exemplo, isso aqui tudo que eu falei agora, Salmo 104:30, Jó 33:4, Salmos 33:6 e por aí vai. Então assim, a gente pode destrinchar a Bíblia num livro incrível que ele realmente é, né? A palavra de Deus, do próprio Deus. Bom, ponto 1. Vamos aqui com o ponto 1, né? Sem mais delongas, não vamos nos aprofundar tanto também, porque a ideia é que nós possamos estudar esse livro a fundo todas as semanas, ok? E essa revista, como eu falei para vocês, como eu li para vocês os nomes das aulas, ela vai estar bem picotadinha para que não falte nada e para que nós possamos falar de tudo dentro do livro do Gênesis, dentro dessas 13 aulas, tá bom? Vamos lá. O poder criador de Deus é o ponto 1. O poder criador de Deus está ligado à sua onipotência e à sua onisciência. Ele pode todas as coisas e ele sabe todas as coisas. O poder da criação se concretizou ao som da voz do Criador. Ele ordenou e tudo se fez. Haja luz, que haja terra, que os mares, ele vai demarcar, vai falar, ó, o mar você só pode vir até aqui. Poxa, entendeu? Então assim, nosso Deus, ele é tão perfeito e ele pode tudo, por isso que ele é um ser onipotente, porque ele tem todo o poder, né? Ele pode tudo fazer. Então assim, ele fala e as coisas acontecem. Então assim, porque é maravilhoso o nosso Senhor Jesus, né? O projeto do universo estava em sua mente. Imagina a mente de Deus, só pela graça, só de imaginar a misericórdia. Embora nada existisse ainda, ele já pensava. Então, a gente volta um versículo, né? A gente estava em Gênesis 1:2. Vamos para Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E assim Deus considerou tudo que ele criou bom. Gênesis 1:4 vai falar isso.
Gênesis 1:10, Gênesis 1:25, Gênesis 1:21, enfim. Ele garante à humanidade uma harmoniosa moradia. Você sabia, olha como nosso Deus é perfeito, você sabia que se a nossa gravidade fosse desalinhada a alguns milímetros, ou se nós tivéssemos um pouco menos ou um pouco mais da pressão da atmosfera, a gente nem vivo seria. Nossas moléculas, as nossas células não nasceriam. Olha que interessante. Nosso Deus ele é tão perfeito que a Terra, a humanidade, a gente consegue viver em uma harmoniosa moradia. Como que é isso? Simples. A gente só pode viver pela perfeição de Deus. A gente só pode viver pela onipotência de Deus. Então, assim, ele criou tudo de uma forma tão perfeita que se qualquer coisinha muda para cima ou para baixo, enfim, nós nem vivos estaríamos, né? E enfim, nós pó, se é que teria pó, né? Então assim, vamos lá. Podemos fazer a comparação com um arquiteto que faz a planta de um imóvel de acordo com as necessidades dos moradores, para que eles possam desfrutar de bem-estar juntamente com a sua família. Isso inclui os quartos para o descanso, a cozinha para preparar os alimentos, né, a sala para o convívio em junção ali, em familiar, o banheiro para as necessidades físicas e, se possível, até mesmo outras dependências. Aí você imagina, nosso Deus criou nossa terra como, poxa, o oxigênio no tanto perfeito. Pô, você tá entendendo que aonde eu quero chegar? Olha como nosso Deus é perfeito. Ele criou tudo da maneira incrivelmente alinhada e perfeita. Pra quê? Aí você me pergunta, pra quê, Mateus? Simples. Para que o plano da criação desse certo. E para que o plano da salvação futuramente também desse certo. Enfim, o nosso Deus ele não é um Deus carente. Ele não criou o homem para suprir uma carência dele. Não, ele criou o homem porque ele tinha um plano para o homem. E assim ele o fez. Ele é perfeito, as suas escolhas são perfeitas, as suas vontades são perfeitas, são boas e são agradáveis. Então assim, ele criou porque ele quis criar. Ah, mas não tem mais. Nosso Deus é perfeito. Você quer explicar ele? Aí só conhecendo ele, nem assim. Porque o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu caráter são infinitos. Então não tem como a gente conhecer 100% de Deus. Tá? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Deus, o arquiteto maior, projetou o universo inteiro para colocar nele a obra-prima da criação. O homem, sabe aquele vaso que Deus esculpiu, que apenas era um pedaço de terra, um pó? Deus esculpiu ele, esculpiu eu, esculpiu você. E bom, nós estamos aqui hoje. Entende quando ele quer dizer a obra-prima, a cereja do bolo, a coroa da criação. Vamos lá. Ele colocou nesse mundo, ele criou o mundo para colocar o homem nesse mundo. E bom, vejamos algumas informações bíblicas e valiosas sobre a autoria de Deus. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Jeremias 51:15. Porque é ele que forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Amós 4:13. Ele cobre-se de luz como uma veste, estende os céus como uma cortina. Salmo 104:2. Ao conhecer tamanha verdade, devemos reverenciar o Criador e cuidar de tudo que ele criou com um coração grato. Devemos ser gratos ao mundo no qual nós vivemos. O Criador fez tudo de forma perfeita para que eu e você pudéssemos viver. Então devemos cuidar daquilo que ele fez, devemos amar aquilo que ele fez, até porque ele fez por mim e por você. Então, o nosso Criador, ele tem todo o poder, ele é poderoso a ponto da Bíblia falar que ele cobre-se de luz como uma veste e estende os céus como uma cortina. Ele explica a Terra, olha bem para a Terra. Por exemplo, hoje o nosso oceano não foi nem 30% explorado. Então assim, você entende que ele
Tudo isso foi ele que fez ao falar. Nós vivemos já 2024 anos após Cristo, eu não estou nem contando o que veio antes. E ainda a gente não consegue explicar nem a criação dele, quanto mais ele. Entende o tanto de poder que esse Deus tem? Pois é. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre algumas teorias, né, que tentam distorcer e desmentir o criacionismo, né? Que tentam falar que nós somos evolutivos, que nós viemos do macaco, de uma larva, enfim. Então nós entraremos agora no ponto 2 dessa aula. Criados ou evoluídos? Algumas teorias tentam distorcer ou desmentir, né, o relato bíblico sobre a criação. Você já ouviu falar que o mundo surgiu de uma grande explosão do cosmos, ou que o ser humano ele descende de um primata, do macaco, enfim? Cara, essas são as teorias mais aceitas pela comunidade científica. A mesma ensinada nas escolas, inclusive. É a teoria da evolução. O criador dessa teoria, né, é Charles Darwin, um grande cientista, enfim. E os adeptos, as pessoas que acreditam, né, nessas teorias, elas não acreditam que o homem foi criado. Elas acreditam que ele evoluiu do macaco. O ponto é, eu vou ser bem sincero aqui com vocês e vou abrir algo aqui pra vocês. Nós estamos entre amigos aqui, né? Vamos concordar aqui, né? Bom, eles acreditam que o homem veio de uma coincidência. Coincidência. Um grande amigo meu, inclusive um dos donos desse canal, né? O professor Tony Pinho, costuma falar assim: não existem coincidências. Existem cristocidências. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você foi formado no macaco e que veio, evoluiu e se tornou esse ser humano. Uau! Não. Você foi criado por um ser supremo. Eu já falei o quão difícil é para que tenha vida na Terra. Poxa, se as moléculas do ar, da pressão da atmosfera fosse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a gente nem existiria. Isso não foi coincidência. Isso foi o Criador que alinhou as coisas e falou assim: isso aqui é pro meu filho Mateus nascer. Isso aqui é pro meu filho, sei lá, Vitória nascer, o Tony, o Rosil, enfim. Você entende que não existe coincidência, existe cristocidência. Porém, o mundo defende essa questão da evolução, né? Que nós viemos da explosão entre o cosmos, que eles chamam de Big Bang, né? E que dali se formou as moléculas de ar que aí formaram a Terra, enfim. É uma grande teoria. Se você quiser, busque isso na internet, você vai entender um pouco melhor. Porém, você vai também entender que, à luz da palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, não faz sentido algum. A palavra de Deus ela é absoluta. Ah, mas não existe verdade relativa. A palavra de Deus é a verdade absoluta, total. Se a palavra de Deus diz, é. Ponto. É sobre isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Nós temos uma gama de professores aqui nesse canal que entendem que a palavra de Deus é o que o ser humano precisa para se salvar de si mesmo. Para se salvar de si mesmo e ter um relacionamento com o Senhor Todo-Poderoso, com aquele que nos criou, com o nosso Pai, com aquele que diz, eu sou. Entende? Então, assim, é muito mais do que nós pensamos, pedimos, imaginamos e afins. Então, você evoluiu. Isso, segundo a Bíblia, não existe. Nós somos criados com um propósito. Deus colocou um propósito nas nossas vidas. Para nós seguirmos, vivemos a vontade dEle, proclamarmos o seu reino, vivemos o seu reino, discipularmos uns aos outros e seguir ao encontro dele. Bom, enfim, vamos lá agora seguir aqui na revista. Essa teoria, porém, deixa margem para reflexões como: não deveriam existir seres intermediários no processo de evolução entre o macaco e o homem? Tipo assim, não deveria ter passado por mais outros tipos, espécies de animais? Ou simplesmente o homem era macaco e do lado virou um homem, racional, que pensa, enfim. Os macacos que vemos hoje pararam de evoluir? Entendeu? Por exemplo, hoje em dia você não vê o macaco virando um humano, pô. Entende?
Então, assim, eles pararam de evoluir? O que aconteceu? O que deu de errado ali? Além disso, os próprios estudos científicos comprovam que nunca houve registro de nenhum animal tão inteligente quanto o homem. Ah, você tá me chamando de animal? Tô. Nós somos criaturas, né? Nós somos formados, nós somos criados. Então, sim, somos animais também. Não existe nenhum animal tão inteligente quanto o homem, né? Além disso, o homem é o único ser que tem capacidade de articular a fala. Escolher isso aqui, ó. O que tá saindo da minha boca é uma escolha. Eu estou articulando. Eu sei o idioma português, o inglês, enfim, mas eu estou articulando a minha fala para falar com vocês numa língua que vocês entendam, da maneira que vocês entendam. E pois é, nós somos os únicos que conseguimos fazer isso aqui. Poxa, mas o papagaio, não sei o que. Eles têm uma noção de imitação. Articular algo novo, eles não conseguem. Bom, então vamos lá. Esses fatos nos remetem à palavra de Deus, que é clara e não deixa confusão. Romanos 1:20 fala isso. Deus fez os animais pelo poder da sua palavra. Ao falar, Deus fez os animais. Ele ordenou e a natureza obedeceu. Produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie. Gênesis 1:24. Por fim, Deus também criou o homem quando disse. Disse, olha isso, disse. Pô, nosso Deus é perfeito, Ele é maravilhoso. Ele criou a gente quando disse. Quando abriu a boca e disse, pronto, criou nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Ou seja, somos criados e não viemos dos animais, dos quais fomos diferenciados pelo Criador. Os animais, de uma certa forma, foram criados também. Mas nós somos moldados de outra maneira. Nós somos moldados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, absolutamente confiável para todo aquele que crê. O principal propósito da narrativa da criação não é demonstrar como Deus executou o projeto, mas sim apresentar o nosso Deus como autor e executor de tudo que há. Aí também vai outro ponto para vocês. Que leem a Bíblia, acompanham o nosso canal, por exemplo. Entenda uma coisa. A Bíblia, ela não é um relato do que Deus faz. A Bíblia é um relato do que Deus é. Entenda uma coisa. O cristão ele não tem que ler a Bíblia para saber o que Deus faz. O cristão tem que ler a Bíblia para saber o que Deus é. O cristão não tem que querer conhecer as obras do Deus da Bíblia. O cristão tem que querer conhecer o Deus da Bíblia. Entendeu? A diferença? Ele é. Ele é. Ponto. Então assim, Gênesis ele ressalta todo o poder de Deus. Sim, é incrível, é maravilhoso, como eu já falei aqui também. Porém, a ideia e a intenção do livro não é falar que ele faz, mas falar que ele é. Tá bom? Vamos lá. Isso é toda a Bíblia, tá bom? Jesus é. O Espírito Santo é. Mas fez milagre. Fez, ele faz porque ele é maravilhoso, perfeito, incrível. Mas ele é. E é isso importante. Ponto 3, já partindo para o final da nossa primeira aula. A obra perfeita. No princípio não havia matéria-prima para que Deus pudesse usar na formação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi aquele versículo chave da aula que nós lemos lá no início, em João 1:3. Em Gênesis 1, portanto, nós temos todo o plano detalhado da criação. Se você ler todo o livro de Gênesis, o primeiro capítulo, você vai ver detalhadamente Deus criando a Terra. Com os seus detalhes que ele cita, enfim. No primeiro dia, Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Olha como Deus ele é perfeito, né? Ele vai tomando todo cuidado, vai vendo o que é bom. Enfim, ele já sabia, né? Até porque ele é onisciente. Mas ele faz tudo com o maior capricho. Por quê? Porque ele é perfeito. Então tudo que ele faz também é perfeito. Bom, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. No segundo dia ele disse,
haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E haja, né, separação entre águas e águas, e fez Deus a expansão, e fez Deus a separação entre as águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão céus. No terceiro dia, ele ordenou: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. No caso, a terra era toda de água, e aí a porção seca que ele mandou aparecer, nós chamamos hoje de terra, né? E ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares, oceanos e afim. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera. E essas coisas aconteceram, né? A parte seca que sobrou ali da água, a terra, né, produziu tudo isso, e hoje em dia, até hoje, nós colhemos o fruto disso. No quarto dia ele disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Olha que interessante. Aí você entende. Presta atenção. Olha que interessante. Haja luminares nas expansões dos céus. Aqui a gente entendeu. O sol, ele ilumina o céu de um lado da terra durante o dia. E durante a noite, o sol ele vai para o outro lado iluminar a outra parte. E foi assim que nós aprendemos a contar os dias e as horas. Olha que interessante. Aí, ele é muito claro no que ele fala. E sejam eles para sinais, no caso, para nós conseguirmos identificar, e para tempos determinados, e para dias e anos. Através do sol nós conseguimos saber que horas do dia são. Olha que interessante, né? E através da rotação do sol, nós conseguimos saber que ano que nós estamos. Não que ano, mas em que parte do ano nós estamos, né? Se nós estamos no fim, no começo. Olha que legal, né? As fases da lua. Nós conseguimos entender as semanas do mês. Cara, Deus ele é perfeito e a sua criação nos mostra isso. A obra dele é perfeita. No quinto dia disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. Voem sobre os céus, né? Voem ali. Por fim, no sexto dia, Deus ordenou que a terra produzisse seres viventes, né? Conforme cada espécie. Gado, répteis, bestas, feras, né? O próprio macaco, enfim. Depois de tudo pronto, vendo que aquilo era bom, Deus criou o homem. No fim de tudo, ele vem com a cereja do bolo, com a coroa da criação, o homem. E criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. O nosso Deus, ele é um Deus de uma única palavra. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E o nosso Deus é um Deus assertivo na sua palavra. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Enfim, diante de tamanha precisão, o cristão, nós, né, temos o privilégio de contemplar todas as coisas e nos questionarmos, né, se existe algo que se compara à criação, ou alguém que se compare a Deus. Não existe ninguém tão poderoso, não existe ninguém tão perfeito, e não existe nada que possa explicar o que estamos fazendo aqui nessa terra do que a criação perfeita de um Deus perfeito. O que nós podemos concluir com essa aula? A criação do universo e da vida é discutida há séculos pela comunidade científica, que não considera o relato bíblico. O dever do cristão, entretanto, não é causar confusão, ir lá e brigar, não, que nossa, criação, enfim, ou alimentar debate, que são infrutíferos, né?
algo que é infrutífero quer dizer o quê? Que não gera nada para nós. Mas o nosso dever é proclamar a verdade das Escrituras Sagradas e promover a defesa da fé bíblica. Isso sem discutir, mas amando uns aos outros e explicando o que a palavra realmente quer dizer. Queridos, por hoje é só. Nos vemos na sexta-feira da semana que vem. Contem comigo. Comentem aqui embaixo o que acharam da aula e afim. Nós aqui iremos destrinchar agora diversos assuntos, como eu já falei, de todos os temas que nós vamos tratar aqui nessa revista. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você abençoe muito com a palavra do Senhor, que diz que Ele criou essa terra. E que diz que Ele foi tão perfeito e criou tudo perfeito. E que nós somos a cereja do bolo do nosso Deus, que nos separou e nos criou com um propósito. Você não é acaso. Você não é uma coincidência. Você é uma cristocidência. Deus abençoe. Até semana que vem. E também acompanhe as demais aulas do nosso canal. Até mais!